uma pequena viagem pelo livro, que é isso, que é a apresentação do livro. Uma pequena viagem pelo livro. E começaria exatamente pela palavra desculpas, que é a letra D. O que é isto das desculpas? De certa forma, nós, como, enfim, professores, alunos, muitas vezes o que é que um aluno diz quando tira uma má nota? Ajudem-me a pensar aí desse lado. Quando um aluno tira uma má nota, o que é que ele costuma dizer? Eu vou inventar um bocado. Eu, como sou prof, já ouvi algumas vezes alunos. Bom, o teste era difícil, o professor não corrigiu bem isto, esta matéria também não vai interessar grande coisa para o meu futuro. Quando tira uma má nota, a culpa é do professor, a culpa é da matéria. Mas quando tira uma boa nota, a culpa é dele. Foi porque estudei, foi porque me esforcei, foi porque me apliquei, olha, ou até foi porque copiei, mas também se copiei foi à minha custa. Corri riscos, não era? Não estou aqui a recomendar que o façam, mas, de facto, o que eu quero aqui dizer o que é que são as desculpas? Nós arranjamos desculpas para tudo. E porquê é que fazemos isto? Para salvaguardar a nossa autoestima. Porque não nos queremos confrontar com uma imagem de insucesso, de fracasso, de falta de êxito. Por isso, se alguma coisa correu mal, a culpa é dos outros. É da mulher, é do marido, é do filho, é do pai, é do presidente da Câmara, da Junta, é do governo, é do sistema. Do sistema é sempre. Porquê? Porque o sistema não tem rosto e nós nunca podemos nunca podemos ter com o sistema e dizer, opá, dá lá se começas a fazer as coisas como deve ser. Por isso, desculpas. E agora, por exemplo, a pandemia é desculpa para tudo. É desculpa para tudo. Até para não sermos responsáveis, não. Aliás, a pandemia é uma boa desculpa para sermos responsáveis, para cumprirmos as regras, para evitar a disseminação do vírus. Por isso, o que é que são as desculpas? É nós diminuirmos, termos aquilo que se chama na psicologia um locus de controle mais interno, aumentarmos o nosso nível de responsabilização. Eu tenho uma palestra que se chama O Casamento da Culpa. Coitadinha da culpa, ela já está cheia de estar solteira. Precisa que a casem, que ele arranjem alguém. E a culpa não deve ser vista como algo de tão negativo assim. É assumir um erro, porque ao fim e ao cabo, se errar é humano, assumi-lo também o deveria ser. Eu costumo dizer que se errar é humano, assumir um erro é sobre-humano, porque as pessoas raramente assumem os erros. Ou se não dizer, ok, a culpa é minha, mas foi porque tu não me telefonaste, mas foi porque não mandaram um mail, mas foi porque já era tarde e eu não te quis telefonar. As pessoas até arranjam, até assumem o erro, mas arranjam logo um mas a seguir para darem a volta ao prego. Por isso, este capítulo do livro, O D das Desculpas, fala de temos que ter mais responsabilidade. E temos que olhar para nós. Temos que olhar para nós. Aliás, se queres mudar o mundo, e há muitas pessoas que mudam o mundo, mas mudam o mundo só no café. Depois, ação zero. Se queres mudar o mundo, começa por varrer a soleira da tua porta. Isso é muito importante. Muda-te a ti mesmo. Porque nós às vezes queremos mudar o mundo, mas se eu fizesse uma pergunta, quem é que acha que se deviam mudar coisas na existência, no sistema, na sociedade? Quem é que acha que devia haver mudança? Mão no ar. Toda a gente põe mão no ar. Eu acho que há muita coisa que devia ser mudada, há muita injustiça, há muito aldrabão, há muito vigarista, há muito preguiçoso. Quem acha que se devia mudar coisas? Mão no ar. Muita gente põe a mão no ar. Mas depois se eu perguntar, e quem é que aqui, imaginem que eu estou a falar para 100, 200 pessoas, quem é que aqui acha que devia mudar? Aí já há menos mãos no ar e essas mãos são um bocado tímidas. Olha, aproveito para mostrar o meu relógio amarelo. Ou seja, a mão é um bocado tímida. Eu acho que toda a gente devia mudar, mas eu estou muito bem assim. Eu estou certo. Ok? Por isso, nós temos que nos responsabilizar. E depois há outra coisa. Nas empresas, nas escolas, nas famílias, nós adoramos arranjar um culpado. Quando alguma coisa corre mal, se eu encontrei o culpado, eu já estou safo. A culpa foi do professor, foi do pai, foi da mãe, foi da mulher, foi do filho, foi do polícia, foi do bombeiro, foi do médico, foi por isso que aquela pessoa teve aquele problema nas urgências. A culpa é do médico, eles não querem saber, quando são profissionais brilhantes. Quando arranjamos um culpado, chama-se isto a cultura acusatória.
quando arranjamos um culpado, parece que ficamos descansados para a vida. E aquilo que eu proponho não é isso. Porque muitas das vezes, e não é por arranjarmos um culpado que chegamos a uma solução no futuro. Enfim, lavamos as mãos como Pilatos, a culpa não foi nossa. Mas o problema subsiste e as asneiradas podem continuar. Por isso, nós, nas empresas, nas famílias, nas escolas, onde vocês estiverem, em vez de querermos crucificar alguém e arranjar um culpado, devemos é tentar perceber quais foram os processos que levaram àquele resultado. Que é para não voltar a acontecer. Por exemplo, às vezes uma pessoa numa urgência, uma fatalidade. A culpa é do médico, pronto, vamos crucificá-lo. Mas se calhar não seria por falta de não haver equipamentos adequados? Não seria por termos demasiadas com pessoas numa lista de espera? Não seria por termos menos enfermeiros que o que precisamos? Não seria porque a chamada para o INEM demorou mais tempo que o que deveria demorar? Claro que ele acabou por morrer na mão do médico. O culpado é o médico, estamos safos. Mas nós temos que ter uma visão sistémica das coisas e, em vez de tentar encontrar o culpado, encontrar, digamos, os processos, perceber a lógica das coisas que levaram àqueles resultados. E as desculpas, basicamente, é isto. Nós desculpamos um treinador de futebol quando a equipa perde. Nós perdemos porquê? Claro, a primeira culpa foi o árbitro, obviamente. E muitas vezes dizem, perdemos o jogo porquê? Perdemos o jogo porque o campo estava molhado, choveu muito, a relva estava pesada. O campo estava molhado. Eu costumo bater no ombro do treinador, porque trabalho com grandes treinadores, tive o prazer de trabalhar com grandes treinadores, como o Abel Ferreira, que ganhou a Libertadores, trabalhei com professores do Abel Ferreira e com muitos outros, e às vezes eu dizia aos treinadores, não a esses, que esses são geniais, mas a outros, eu dizia, então, mas se nós perdemos porque o campo estava molhado, a equipa adversária jogou na parte seca, foi? Conseguiram correr por entre as gotas da chuva sem se molhar? Claro que não. Por isso, quando nós deixarmos de ter desculpas esfarrapadas para tapar o sol com a peneira, nós vamos conseguir mudar as nossas vidas, vamos conseguir viver também saudavelmente com o erro, porque o erro faz parte da vida, desde que a gente aprenda com eles, desde que o lápis, desde que a borracha não gaste mais que o lápis, porque a gente erra uma vez. Olha, até tenho aqui o lápis e a borracha, não é? O lápis errou, safou. Agora, não podemos também estar sempre a safar. A borracha não pode gastar mais que o lápis, porque nós somos inteligentes e aprendemos a mudar a mão. Por isso, sobre as desculpas, era isto que eu queria dizer, que é o primeiro capítulo. Desculpas. O A é acreditar. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Acreditar. I believe. E o que é o acreditar? Acreditar é fantástico. É a força do nosso pensamento. É a cabeça que comanda o corpo. É a cabeça que comanda o mundo. Temos 1,3 kg de cérebro dentro da caixa craniana, que é uma máquina fantástica. Uma máquina tão incrível que eu chego a pensar que toda a gente devia ter uma. E tem. Ou seja, isto para dizer o quê? O acreditar tem a ver com duas grandes coisas. Autoconfiança. Acreditarmos em nós próprios. Nós às vezes não conseguimos as coisas. Porquê? Porque não acreditamos em nós próprios. Eu não, porque não sou rico. Eu não, porque não tenho estudos. Eu não sou capaz aquela rapariga não vai olhar para mim porque eu não sou bonito. Porque não tenho não posso ir àquela festa porque não tenho um carro descapotável. Ou seja, eu não acredito em mim próprio. Aliás, muitas vezes sou eu o primeiro a não acreditar. Os outros até acreditam em mim, mas eu não acredito. Falta-me confiança. E nós, sem confiança, não valemos nada. E como é que se adquire maior confiança? O pensamento. Em vez de termos pensamentos derrotistas, eu não presto para nada, eu não vou dizer nada de jeito, eu não consigo aquele emprego. Não. Temos que ter pensamentos mais positivos, mais adequados. E qual é a melhor forma de anular? É assim. E o pensamento faz parte da nossa vida? Faz. E nós somos donos dos nossos pensamentos? Somos. Ninguém me obriga a pensar o que quer que seja. Eu sou o dono do meu pensamento. Sou eu que consigo gerar pensamentos. Por isso, a melhor forma de substituir, de anular um pensamento negativo
é substituí-lo por um positivo, porque nós não conseguimos pensar em duas coisas no mesmo nanosegundo. E o que nós temos que fazer é o quê? É quase como um jardineiro. Limpar as ervas daninhas que temos na cabeça, os pensamentos negativos, para poder plantar flores viçosas, fresquinhas, com pétalas, que as abelhas andem todas contentes lá à volta e os passarinhos. É isso, temos que inocular pensamentos positivos. Porque o pensamento antecede a ação. Aquilo que distingue o homem da couve galega, que também é um ser vivo, é que nós conseguimos pensar. A couve não consegue pensar. E se penso, logo existo. Eu até costumo dizer, se penso, logo insisto. Porque acredito. Porque acredito. Por isso, não é o pensamento que antecede a ação. Eu, antes de fazer este vídeo que estamos aqui a fazer, antes disso eu pensei. Até fiz a barba e tudo. Pensei e atuei. Não é? Por isso, se nós queremos atuar de maneira diferente, temos que pensar de maneira diferente. E o pensamento é uma coisa que nós conseguimos inocular, somos nós que os geramos. Por isso, o que é importante é termos pensamentos positivos. Por exemplo, eu conto muitas histórias neste livro. Está cheio de histórias, olha, até aqui quase que o intervalo desta história. Aqui há um homem fantástico que eu adoro que diz: o Jorge é a arte de contar histórias com alma. Pedro Brunhosa, que toda a gente conhece. Esta história é uma história muito simples. Uma mulher vira-se para um homem e disse: você é mesmo parecido com o meu terceiro marido. Vira-se ele: e quantas vezes é que a senhora casou? E ela: 2. Ou seja, tão certa ela estava que ele seria o próximo. Isto é a autoconfiança. Acreditamos que as coisas vão acontecer. Porque quando nós acreditamos que as coisas acontecem, aumenta a probabilidade disso ocorrer. Não é seguro, mas aumenta a probabilidade. Por isso, e a confiança tem que ser também, é como um barco. Tem um remo que é confiança e tem outro remo que é ação. Não basta só acreditar. Se a gente só acreditar e não fizer nada, a vida não acontece. Faz-me lembrar aquela mulher fantástica que estava, uma senhora tão querida, que ia à igreja todos os dias e pedia a Deus que lhe saísse o Euromilhões. Andou uma década a pedir a Deus que lhe saísse o Euromilhões, até que um dia o Criador, apareceu, um milagre, e disse-lhe: ao menos preencha o boletim. Ela queria que saísse o Euromilhões, mas nem sequer aquela cruzinha fez. Temos que fazer alguma coisa, não basta acreditar. A fé é importante, move montanhas, mas depois a nossa ação é determinante. A fé é importante, mas a ação é determinante. Por isso, nós temos que ter esta autoconfiança. E este livro fala-nos aqui como é que nós podemos melhorar essa confiança. E outra coisa que é importante da confiança, e que tanta falta faz, que é, os ingleses chamam de trust, confiar nos outros. Eu quero que toda a gente confie em mim, porque eu sou um homem honesto, respeitável, sério, honesto e trabalhador. Só não sei bordar, senão era uma joia. Toda a sogra me queria como genro. Ou seja, o que eu quero dizer é que toda a gente devia confiar em mim. Mas será que eu confio em toda a gente? Se calhar não. Se calhar tenho boas razões para isso. As pessoas só me querem fazer mal. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. É uma música gira do Rui Veloso. Aliás, o livro também tem muitas alusões a músicas que são inspiradoras e que nos permitem mobilizar o nosso estado emocional. Por isso, nós, por defeito, desconfiamos. Não confiamos, desconfiamos. Aliás, ensinaram-nos na escola. Ensinaram-nos a desconfiar. Tu desconfia. Tu desconfia daquela pessoa que quer dar a boleia. Tu desconfia daquele colega. Tu desconfia daquele rapaz. Tu desconfia daquela rapariga. Desconfia do teu colega de trabalho. Ele está a querer ser simpático, mas é para te fazer a cama. Por isso nós fomos ensinados a desconfiar. E na nossa sociedade latina nós desconfiamos muito. Aliás, é uma das grandes razões para que a economia não floresça. Mas não vamos aqui falar de economia. Temos que aumentar a nossa confiança, porque muitas vezes não confiamos ou nos governantes, ou não confiamos no sistema, ou não confiamos no patrão, ou não confiamos no colaborador, seja no que for. Quando nós não confiamos nas pessoas, imaginem-se aí não confiarem, enfim, no vosso filho que diz que vai a uma festa
vocês não confiam? Passam a noite no inferno, não é? Confiar é muito importante. Para lembrar aquela história, um homem, um caçador, um dia encontrou no bosque uma raposinha muito querida e decidiu levar a raposa para casa. Parecia um coelhinho. E a raposa ficou lá em casa, foi crescendo, sempre a brincar com um bebé que ele tinha. E todos os amigos do caçador lhe disseram: tu tem cuidado, a raposa vai crescer, é um animal feroz. Um dia ela vira-se a ti, ainda por cima tu tens uma criança lá em casa. Pode ser perigoso. E ele disse: não, ele é muito dócil, já se habituou a viver connosco, está domesticado, é um fofinho, uma fofura. Os anos foram passando e os amigos sempre a dizer: tem cuidado, a raposa um dia vai tramar. E até que um dia o homem chega à casa. Chega à casa, abre a porta e de frente da porta encontra a raposa. E a raposa estava com os beiços cheios de sangue, a pingar sangue pela barbela. E o caçador de imediato pega na espingarda, deu um balázio na raposa, matou-a, foi a correr para o quarto a gritar: ai, o meu menino! E quando chegou ao quarto, viu o filho feliz, contente, a gatinhar em cima da cama, e olhou para o chão e viu uma cobra que tinha sido vítima seguramente de uma dentada feroz, porque tinha os dentes cravejados. Ou seja, isto é uma metáfora, aliás, como muitas coisas que eu conto neste livro, histórias que nos permitem estabelecer paralelos com a nossa vida. Até na raposa podemos confiar, porque as pessoas também podem mudar, podem ser dignas de confiança e não estarmos sempre de pé atrás, porque quando estamos de pé atrás não avançamos. Grande conclusão esta. Por isso, nós temos que confiar também na raposa. A vida tem fases, ou fases, ou não fases. Quando a vida vos parecer amarga, abanem-se, porque o açúcar pode estar no fundo. Queria, em primeiro lugar, concordar com o que foi dito pelo professor Jorge Sequeira.